Fala pessoal, hoje a gente vai comentar aqui sobre o Banco do Brasil, o que esperar, o preço que eu olharia para ele com maior carinho e também o preço que ele pode chegar graficamente. Lembrando que nada nesse vídeo é recomendação de compra ou de venda de nenhum desses ativos. Bom, então vamos começar com a questão do resultado que o mercado está batendo muito, porque o seu guidance de 2025 aqui, com o lucro líquido ajustado, foi de 7,4 bilhões, o que foi bem abaixo das expectativas, porque eles previam ali uma questão de entre 37 e 41 bi, e nesse número a gente não vai conseguir chegar nesse lucro líquido aqui. A margem financeira bruta também veio abaixo das expectativas, que eles tinham projetado de 111 a 115, então eles terão que revisar isso daqui novamente. E a questão do custo de crédito também teve um salto aqui, porque eles estavam prevendo uma questão de 38 a 42 bi e chegaram a 10,2 bi, ou seja, eles vão ter que revisar esses três pontos importantíssimos aqui para os resultados do banco. Isso daí o mercado não perdoou e bateu. Com relação à questão das receitas de prestação de serviço, veio dentro do esperado, ou seja, 8,4 bilhões, que é esperado para o ano, que eles projetaram aqui 34,5 e 36,5, e despesas administrativas também veio em linha com o que eles esperavam. Partindo agora para o lucro líquido ajustado, que teve uma queda substancial, porque no primeiro trimestre de 2024 eles lucraram 9,3 bi e no primeiro trimestre de 2025 foi para 7,4 bi, uma queda ano contra ano de 20,7% e trimestre a trimestre uma queda de 23%, porque eles lucraram no quarto tri de 2024 9,6 bilhão e no primeiro tri de 2025 7,4 bilhão, o que veio bem abaixo das projeções deles e também bem abaixo das expectativas do próprio mercado. Já com relação à margem financeira bruta, a gente também consegue ver aqui que teve um decréscimo na margem gerencial de 7,2% ano contra ano, e se nós formos ver aqui trimestre contra trimestre, 10,9%. Isso daí denota que de fato o banco teve algum problema ali com relação a essa questão da sua margem financeira, porque teve um decréscimo aqui na margem de clientes, com a margem de mercado também. Então, na margem de clientes, no trimestre contra trimestre, ele ficou aqui 20,3, se manteve, mas a margem com o mercado ficou de 5,5 para 3,6. E a questão também com relação ao último trimestre, nós tivemos 20,8 e um decréscimo aqui também, bem como aqui na questão da margem com o mercado, o que ocasionou também uma piora ali com relação à questão do seu resultado. Com relação ao custo de crédito, nós tivemos aqui um aumento com relação ao custo de crédito, que saltou 18,9% ano contra ano e 9,6% trimestre contra trimestre, o que é algo muito grande para um bancão desse tamanho, para um bancão dessa magnitude, com esse número de clientes. Então a gente coloca aqui com relação à questão do custo de crédito, que teve um acréscimo por conta das despesas de PCLD 2024 e da perda esperada de 2025, descontos concedidos, perdas por imparidade e a recuperação do crédito aqui. Com relação à carteira interna do fluxo de perda esperada, a gente vê aqui 10,9, então a gente consegue colocar aqui 1,7 para pessoa jurídica, 4 para pessoa física e 5,2 para o agronegócio, que bateu bastante aqui, ajudou também a bater na cotação da empresa. Com relação à sua carteira de crédito expandida, a gente vê aqui que teve um aumento em bilhão, então teve um salto aqui significativo de 14,4% ano contra ano e também 1,1% de trimestre contra trimestre. Então a gente consegue ver aqui que a questão do seu índice de cobertura com inadimplência de 30 dias, 90 dias e a sua cobertura tiveram um aumento significativo aqui, saltando de 4,13 para 4,64 e chegando a 5,53. Já com relação à formação da inadimplência, a gente também consegue ver aqui um salto significativo, o que despertou um alerta também no mercado. Então vocês vejam, várias coisas aconteceram aqui no balanço que ocasionaram a queda das cotações por conta da queda dos resultados. Com relação à carteira de crédito de pessoa física, nós temos aqui que a inadimplência também subiu nesse quesito. Nós temos aqui também
que eles tiveram um acréscimo bem bacana com relação a isso. Novamente é um bancão, ou seja, é difícil de crescer nesse ponto, mas teve um crescimento aqui até que ok. E a inadimplência também subiu bastante, bem como seu índice de cobertura financeira. Já com relação à questão da pessoa jurídica, a gente vê aqui até que um ponto interessante com relação ao índice de cobertura, porém a inadimplência também saltou nesse quesito. Então, se nós formos comparar aqui de março de 24 para março de 2025, nós tivemos uma inadimplência de 4,51 para 6 e de 90 dias de 3,19 para 4,6, o que é um aumento substancial com relação aqui à empresa dessa magnitude. Então a gente consegue ver aqui todo o demonstrativo com relação a isso. Então eles destacam aqui tanto para grandes empresas, micro, pequenas empresas e também a questão do governo, que teve uma inadimplência aqui nesse quesito. Então é mais um ponto que também fez sofrer aqui o lucro do Banco do Brasil. Com relação à carteira de agronegócio não foi diferente, porque a inadimplência também saltou em praticamente todas as frentes, então a gente consegue ver aqui que teve uma inadimplência de 90 dias e de 30 dias substancial nesses dois quesitos aqui, e se a gente for ver aqui também, o índice de cobertura para o agronegócio também saltou muito de ano para ano. Com relação à receita na prestação de serviço, a gente consegue ver aqui que ele conseguiu subir um pouquinho e também conseguiu rentabilizar com relação a isso. Então eles colocam aqui no primeiro trimestre de 2024 foi de 8.344 milhões e depois eles tiveram aqui 8.361, o que é um ponto interessante, é bacana. E com relação a operações de crédito e garantias, eles destacam aqui a resolução 4.966, que teve um decréscimo aqui de 400 milhões com relação a isso. Bom, qual que é um ponto interessante que eu gosto de destacar aqui no Banco do Brasil? Mesmo ele sendo um grande banco, um bancão estatal, engessado, ele tem aqui um crescimento de lucro bem interessante. Por quê? Porque em 2019 foi de 18 bi, teve um decréscimo aqui de 13,29 bilhões, por razões que a gente já conhece, e depois ele veio recuperando o seu lucro de 19 para 29 para 33, e em 2024 ele teve um decréscimo frente ao ano de 2023 para 29,17 bilhões, e agora o mercado projeta que ele vai ter também um decréscimo com relação a isso. Porém, se a gente for olhar no longo prazo, ou seja, aqui a gente está vendo um prazo de 5 anos praticamente, ele teve um crescimento de lucros bem interessante, porque saiu de 18 até chegar aqui a 29, o que é para esse tipo de banco, para esse tamanho de banco, algo muito interessante, muito bom. Com relação também à questão da sua margem bruta, eles destacam aqui um ponto bem interessante. Por quê? Porque a margem bruta hoje está em 36,83 e lá em 19 era 21,61, ou seja, o banco ele conseguiu rentabilizar muito bem no decorrer dos anos. Ele conseguiu aumentar a sua margem bruta com relação a isso, ou seja, ele tem aqui uma boa gestão, no meu entendimento, lembrando que nada disso é recomendação de investimento, ele tem uma boa gestão com relação também à sua margem bruta. Um ponto também muito interessante no Banco do Brasil é a sua frequência em pagamento de proventos, porque eles anunciam muitas vezes ao ano. Nesse ano aqui eles já fizeram vários anúncios de proventos, o que é muito bom para você que quer ter ali uma renda passiva caindo sempre na sua conta, ou seja, eles fazem vários anúncios, pagam bem rápido, em cerca de 10, 15 dias eles já estão pagando. Isso daí dá um giro muito interessante para sua carteira e segura também a sua carteira em tempos de queda. Com relação a gráfico, eu sempre gosto de olhar gráfico, então a gente vê aqui que do seu topo, onde todo mundo estava recomendando compra, ele já caiu cerca de 22%, ou seja, ele tem aqui uma queda de 22% frente ao seu topo histórico. Isso daí pode indicar uma oportunidade. Por quê? Porque você estava comprando aqui, né? O mercado estava comprado nele aqui e depois veio o resultado ruim e ele caiu de novo com relação a esses preços. Se a gente for olhar gráfico, ele não tem ponto de compra ainda. Por quê? Porque não tem nenhuma área de suporte. Pode formar uma área de suporte aqui, né? Batendo nesse ponto aqui que ele já tentou respeitar e ele está justamente paquerando aqui. Em especial, eu acho que o Banco do Brasil pode cair mais sim, acho que ele pode vir aqui a testar essa região aqui dos 19 e 23, porém é um ponto interessante de compra para você que quer montar uma carteira onde ele está, porque ele já bateu aqui algumas vezes e ele subiu depois disso, né? O mercado está entendendo então que ele pode ser uma área de preço interessante para esse tipo de ativo.
Bom, e com relação ao preço teto, a gente consegue fazer aqui com essa formulazinha do preço teto, nós vamos pegar aqui o dividendo pago nos últimos 12 meses, vamos dividir por 6%, que é o mínimo aqui que a gente coloca, então a gente chegaria num valor de R$ 50,66. Como o banco ele é um banco estatal, então tem ali aquela questão da gente ter um pouco de receio com relação a isso, eu gosto sempre de olhar o preço teto e fazer o preço teto dividido por 8% para ter ali aquela margem de segurança que chegaria a R$ 38, ou seja, o Banco do Brasil estaria cotado bem abaixo do meu preço teto, esperando um 8% de retorno em dividend yield, o que pode indicar que ele está barato. Porém, a gente consegue ver que o resultado dele vai sofrer, então esse dividendo pode cair, porque aqui ele pagou um dividendo muito bom de quase 13% por cotação, então ele tem aqui um valor muito interessante de dividendo, porém esse dividendo pode cair por conta da piora no resultado, o que pode acabar prejudicando a questão do seu preço teto. Porém, com essa métrica, eu acho que ele está muito interessante para você que quer aportar no Banco do Brasil, estava esperando uma queda, então é um valor interessantíssimo aqui para o Banco do Brasil nesse sentido. Então, com essa métrica aqui, a gente consegue indicar que talvez ele esteja barato, esteja num bom momento de compra, num bom momento de aporte. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu peço que vocês deixem seu like, deixem um favorito, assista os outros vídeos do canal. Aqui tem um vídeo bem bacana com relação ao fundo imobiliário Gari 11. Tem a questão das ações baratas para 2025, o vídeo da Klabin, o vídeo do Banco do Bradesco, da CEMIG. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até mais.